Temos acompanhado com frequência más experiências de candidatos durante processos seletivos. E nós, como profissionais de RH, temos o compromisso de encantar e de nos comunicar bem com os candidatos ao longo de todo o processo. Como agilizar e melhorar esses processos sem burocracia, proporcionando a eles uma jornada mais satisfatória? Essa é a pergunta. Empatia. Como o RS digital pode ser eficiente sem prejudicar a experiência do candidato? Esse é o tema do nosso próximo painel. Para mediar esse bate-papo, eu chamo ao palco a Andréa Greco, que é especialista em RH e carreira na Alcance Assessoria. Andréa, seja muito bem-vinda, obrigado pela presença. Muito obrigada, Thiago. Eu que agradeço. E compondo esse time de forma remota, nós temos também a presença da Lívia Kuga, a serviço das pessoas na Stone, e o José Francisco, diretor de RH da Concentrix. Sejam muito bem-vindos ao nosso evento e um ótimo painel a vocês. Obrigado. Muito obrigado. Obrigada, Thiago. E bom dia a todos que estão assistindo. E também para os meus colegas que vão dividir esse painel comigo. Lívia, bom dia. Bom dia, José. Bom dia. Bom dia. Que responsabilidade, gente, dar continuidade ao Pandapé Digitalizados. Após a apresentação do Marcus Geringer, eu estava acompanhando daqui e achei enriquecedor. Eu sou fã dele, né? E vamos dar início a esta conversa sobre o tema que eu gosto muito, que é a experiência do candidato. Acho que a empatia que vai conduzir o nosso painel deve estar presente no dia a dia dos recrutadores. Afinal, lidar com pessoas e sonhos é a nossa missão. Empatia no processo seletivo vai de encontro com um tema recorrente no RH, que é o recrutamento humanizado. O InfoJobs realizou uma pesquisa onde 86% dos respondentes afirmaram que processos seletivos humanizados influenciam diretamente a experiência do candidato. E eu quero iniciar nossa conversa falando sobre empatia. Vamos para a primeira pergunta, pessoal da bancada. Existe uma ideia de que o processo seletivo precisa ser sério e, às vezes, intimidador, né? Muito sério, muito sisudo. Eu queria saber da opinião de vocês sobre isso e o quanto isso pode influenciar a relação candidato e empresa. Lívia, conta um pouquinho aí pra gente, por favor. Boa. Antes de mais nada, super obrigada pelo convite. E o tema de candidato é o meu mote, diria até de vida. Eu acho que é um momento muito difícil para as pessoas que estão, né, transitando de carreira. Então, super obrigada pelo convite para falar aqui com vocês. E aí, entrando um pouco na pergunta, né, sobre esse processo seletivo sério, acho que a melhor resposta para todas as perguntas, talvez, que você faça hoje, vai ser sempre depende, tá? Porque se eu falar que sim ou que não, vai ser uma resposta imprecisa. Eu acho que, antes de mais nada, tem que decidir, tem que definir sobre o processo seletivo em si, né? O que você quer extrair do candidato? E para você saber o que você quer extrair do candidato, você precisa saber quais são as funções que a pessoa vai ter que exercer aqui dentro. Então, vamos supor, se você tem uma vaga em que exige um trabalho sob pressão, talvez você queira, né, replicar, né, fazer uma espécie de simulação desse trabalho sob pressão durante o próprio processo seletivo, para já dar uma simulada do que ela vai viver no dia a dia. Por outro lado, quando você faz um processo seletivo que exerce muita pressão, isso causa algumas impressões no próprio candidato. Então, não é só você que está escolhendo o candidato para entrar na tua empresa. O candidato também está escolhendo a empresa que ele quer trabalhar. E se você já desde cara faz um ambiente que ele é um pouco conflituoso e desconfortável,
talvez a pessoa pense 2 vezes se vai querer ou não, né? Então, eu particularmente diria que se você quiser realmente fazer algo de modo mais sério e mais intimidador, faça de maneira pensada. E depois que você fizer, ao final do processo seletivo, da etapa que você teve que fazer um papel mais intimidador, porque é uma questão de avaliação durante o processo seletivo, você avisa o candidato: oi, então, só para te avisar, a gente fez um ambiente assim por causa disso, disso e disso. Porque o ambiente aqui, a gente lida com clientes que geralmente estão bravos com a gente, então a gente simulou isso. Por exemplo, né? Tô dando um exemplo aqui. Porque se você não fizer dessa forma, eu acho que o mais provável que vai acontecer é a pessoa sair com uma impressão negativa, com algo mal digerido e acabar sendo uma coisa negativa para a tua marca empregadora. E no final do dia, essa pessoa tem amigos, tem família e vai começar a falar: cara, essa empresa não, com certeza não, vai ser uma experiência ruim. Agora, por que eu acho que esse tipo de coisa acontece? Tem um negócio que a gente chama aqui, que é síndrome do pequeno poder, né? Que a pessoa tá lá como segurança da balada, né, controlando quem entra e quem sai, e ele tem que fazer aquele papel de balada cheia. Então ele tem que ser um pouco mais duro antes de entrar. Só que isso daí já foi comprovado em vários momentos diferentes de que não faz sentido, né? Então isso é uma coisa que é meio psicológico do entrevistador, que ele acaba criando um senso de poder, mas ele já é hierarquicamente mais poderoso, no sentido de que ele está decidindo quem entra e quem sai, então não tem por que tratar dessa forma, a menos que seja algo que vocês queiram avaliar. E mesmo avaliando, ainda acho que vale a pena no final explicar por que teve pressão. Então eu não sou contra ter pressão, não sou contra ter um ambiente intimidador, mas eu gostaria de deixar claro que vocês, recrutadores, não podem deixar de pensar por que vão fazer isso e fazer sempre de maneira consciente, porque isso vai fazer com que a experiência do candidato seja melhor. Perfeito, Lívia. João Francisco, já tivemos em outro evento, né? A dobradinha aqui, André e José, né? E aí, o que acontece aí na sua empresa? Conta aí um pouquinho pra gente. Pois bem, André, é verdade. Quando eu fiquei sabendo que você estaria mediando, você não sabe a alegria que eu tive, né? Rever você foi muito gostoso. Bom, obrigado pelo convite. A Lívia realmente ela foi muito ampla, ela cobriu bastante os pontos, tá? Eu vou dar um pouco da resposta falando um pouquinho da minha experiência, né? E eu sou um pouco, não sou contemporâneo ao Max Gehringer, mas eu vim bem depois dele, tá? Mas eu estou nessa caminhada há muitos anos, digamos assim, mais de 30 anos. Então tudo que o Max Gehringer falou eu passei. Né, passei trabalhando mesmo, tá? Então eu vivi a construção do que se chama hoje essa nossa linda área de pessoas desde quando ainda era relações industriais. Então a gente viu muitos processos seletivos difíceis, alguns sisudos, alguns eu até fui objeto, né, dessa sisudez, onde depois eu fui realmente surpreendido positivamente, como a Lívia comentou e muito bem. O próprio recrutador falou para mim que ele estava fazendo aquilo por uma necessidade de entender se eu estaria em condições de suportar, né, o dia a dia do que eu estaria enfrentando, na onde eu estaria trabalhando. Então eu respondi a ele à época o seguinte, eu falei: que bom, muito obrigado por você ter falado isso para mim, porque você acabou de me dar uma outra ideia. Ele falou: qual? É justamente isso que a gente precisa começar a mudar. Porque a empresa, por mais sisuda que ela possa ter alguns processos e por mais difíceis até que ela possa ter, a gente não pode esquecer de que existe gente e as pessoas têm a sua característica pessoal a ser respeitada. Então isso é muito importante, criar um ambiente onde, por mais difícil que seja o trabalho, por mais difícil que sejam os momentos que o trabalho venha lhe colocar, que ele saiba que ao terminar aquele atendimento ou o que quer que seja, que ele está num ambiente muito acolhedor, tá? Isso vai desestressando ele. E é assim que nós trabalhamos na Concentrix. A Concentrix, nós atuando na parte de atendimento, fazendo o que nós entendemos ser o melhor,
que é entregar excelência naquilo que nós fazemos, e os nossos processos seletivos hoje, sendo totalmente digitalizados, a gente procura trazer um pouco dessa vivência para que ele possa acompanhar e que ele possa viver, tá? Então, sim, a sisudez, infelizmente, em alguns processos, ela excede aquilo que é o que se chama naturalmente aceitável. Lívia, eu vou usar você também aqui para engatar o meu raciocínio, tá, Lívia? Então, assim, o que eu acho Tamo que a Lívia... junto, vamos que vamos. É isso aí, Lívia. Eu acho que a Lívia, por isso que eu quero pegar o gancho do raciocínio dela, porque foi muito, muito legal. Você representar, porque na verdade uma seleção é isso, né? Você representa uma situação, um storytelling, por assim dizer, e ali você consegue ver a pessoa dentro daquele cenário, como é que ela estaria atuando, né? Porque no dia a dia vai ser assim, é aonde a gente consegue fazer aquilo que os recrutadores falam de o fit, né? Se a pessoa tem um fit da vaga. E não precisa ser assim 100%, tá? Mas se tiver que ser, que seja uma coisa combinada, muito bem pensada, aonde o limite entre o sisudo, o limite entre a dureza, ela seja guardado as devidas proporções com respeito à pessoa. A nossa área lida com gente, graças a Deus, né? Nós lidamos com gente, eu adoro gente. Então, se você souber fazer essa colocação de forma bem pensada, você terá um processo seletivo, mesmo sendo difícil, ao ponto de vista de ser a sisudez aplicada a ele, mas muito mais positivo no final da história. Perfeito, meus panelistas aqui. Lívia, você foi brilhante. Eu acho que é isso mesmo, gente. Vocês terem um fit, né? Terem aquele fit, o José falou um pouquinho sobre isso, né? Pegando o gancho da Lívia com o José, tem que ter aquele fit. Não é só a empresa que tem que contratar você. E sim, o candidato também tem que contratar a empresa, né? Então, brilhante, meus queridos. Vamos para a próxima pergunta. Para vocês, como o recrutamento pode encantar os candidatos? Vocês acham que a Eita! Ó, vamos lá. Que a Ih, olha! Engasgou, mas tudo a gente faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, né, gente? Vocês acham que a digitalização pode auxiliar nesse processo, tornando a empresa mais atrativa? Lívia? Pô, eu vou começar todas, mas vamos lá então, hein? Primeiras damas, né? Sempre. A inteligência precede as coisas, Lívia, por favor. Imagina, que isso. Bom, vamos lá, então, sobre digitalização para auxiliar os processos, né? Eu gosto sempre de dar um passo atrás, no sentido de qualquer coisa que você vai executar, antes de mais nada, você tem que pensar para quem você está fazendo. E aí você olha, né, sob a ótica do candidato. Quem é o seu candidato? Qual é a fase de vida que ele está? Quais são os principais canais de comunicação que ele utiliza? Como ele utiliza? E aí, até por uma questão de digitalização, né? Então, o boom da internet já chegou aí por volta dos anos 2000. Em 2019 e 2020, a gente foi convidado a utilizar ainda mais, né, a tecnologia a nosso favor. E é uma tendência que veio para ficar, e no RH, na área de recrutamento e seleção, e em todo o RH, não seria diferente. Eu acho que é um imperativo, né? Todas as empresas, de modo geral, e todo mundo que trabalha com todas as coisas, utilizar da digitalização, né? Porque no final do dia, acho que a lógica que a gente tem que colocar na cabeça é o seguinte: quais são os trabalhos repetitivos? Trabalhos repetitivos que não requerem nenhuma capacidade de criação, né? Coisas que só os humanos sabem fazer, deixem com as máquinas, para que os humanos façam aquilo que eles fazem de melhor, que é o que o José falou, né? Graças a Deus trabalhamos com gente. Essa parte de conhecer gente, obviamente, não delegue para uma máquina, mas tem tanto trabalho operacional que tem por trás, gente, só esse evento antes era só uma coisa que dava para fazer num hotelzinho com, sei lá, 200, 300 pessoas. Hoje a gente consegue impactar muito mais gente. Eu estou no Rio de Janeiro, não sei onde que o José está, mas
a tecnologia veio para ficar e eu acho que a gente tem que aprender a utilizar da melhor forma possível, inclusive na área de recrutamento e seleção. Acho que é uma grande oportunidade para a gente se aproximar daquilo que é mais importante, no nosso caso agora, é o candidato, porque você quer ele dentro da tua empresa. Então, acho que é um pouco isso que eu tinha para compartilhar. José, sua vez. Boa. Eu acho que o processo de digitalização, eu quero dar alguns passos antes, tá? Nós entendemos que antes da gente começar um processo seletivo, a gente precisa entender aquilo que hoje as pessoas chamam de a experiência do candidato. Começou com a experiência do consumidor, que é a jornada do consumidor numa empresa, a gente transporta isso para dentro dos nossos processos de recursos humanos, dentre eles o recrutamento e seleção. Então, quando você consegue entender toda a jornada de experiência de um funcionário, tá? Você começa a trabalhar no que se chama o encantamento dele, antes dele sequer pensar em trabalhar para você. Né? Como é que você faz isso? Através do que o Max Geringer falou no finalzinho da palestra dele lá, sobre como que você encanta as pessoas. Ele deu o exemplo lá sobre o treinamento que ele proporcionava à pessoa depois de 6 meses, depois ele dava lá o treinamento em inglês, e essa pessoa ia falar para os demais, ou seja, seria um replicador, né, dessa informação. Hoje em dia, com o que nós temos de disponibilidade com relação a o que se chama informação, isso está muito mais fácil em termos de divulgação. Você tem as mídias sociais, você tem a internet que funciona hoje em vários meios. Você tem lá o LinkedIn, você tem o Facebook, você tem o Twitter, você tem o YouTube, você tem o Instagram, você tem várias plataformas que você consegue hoje começar a falar um pouquinho sobre o que é a sua empresa, para você começar a encantar ele antes sequer de uma vaga ser aberta, e ele começar a acompanhar mais a sua empresa e ver quem é a sua empresa, o que ela faz. Outra plataforma que você também pode começar a fazer é o Glassdoor. O Glassdoor, você tem lá várias referências que lhe dão a respeito sobre a empresa, pontos negativos, pontos positivos e avaliações. Então você começa a fazer o processo de encantamento do candidato nesse momento. Quando a vaga surge, normalmente você tem lá uma forma de fazer com que ele acompanhe a tua empresa, as novidades que estão acontecendo, dê lá um joinha em alguns canais que são solicitados, e com base nisso, você começa a fazer a captação indireta para o seu banco de dados indireto de quem são as pessoas que querem e o que eles estão gostando sobre o que a empresa está fazendo. Esta divulgação começa a ser o seu papel de encantamento dos seus futuros profissionais. O outro já é interno. É todo o seu trabalho de comunicação que você possui, de endomarketing, que essa palavra veio aí na década de 90, mais ou menos, de endomarketing para poder começar a fazer o encantamento interno. A junção desses dois caminhos, que é o externo mais o interno, você começa a fazer o que se chama fechamento do encantamento do seu futuro colaborador. Então aí você começa a usar a tecnologia a favor da sua organização, e como a Lívia comentou, em termos de chegar a mais gente, a tecnologia com essa pandemia e tudo mais, nos trouxe uma necessidade urgente de repensar tudo que nós fazíamos para que a gente pudesse alcançar, da forma tecnológica existente, tudo que nós precisamos. Com isso, eu digo para você o seguinte: a digitalização ajuda nos processos que nós temos? Sim. A Concentrix entende que sim, usamos a digitalização para poder fazer a parte de filtros e entendimento de quem são as pessoas, mas por incrível que pareça, eu vou dar um dado aqui para vocês. Como que vocês imaginam que uma empresa como a nossa, que tem uma necessidade mensal por crescimento e um pouquinho só de turnover, pouquinho mesmo abaixo da minha mercado, nós precisamos ter mensalmente 800 vagas preenchidas. Se não for tecnologia, se não for usar sistemas automatizados, nós não conseguimos. E é isso que a gente faz, que foi o que a Lívia comentou. Nós usamos a tecnologia para fazer esse trabalho massificado, e os nossos seres humanos fazem aquele trabalho que eles melhores sabem fazer,
que é o contato com os finalistas para começar a fazer a triagem e fazer o funil. Aí entra o ser humano, não tem jeito, tá? Porque nós não abrimos mão do que se chama hoje, o olho no olho foi traduzido para o olho, para o monitor, né? Em alguns com o celular, mas a gente utiliza ainda essa ferramenta, ela é muito poderosa e ela não consegue ser abandonada. Acho que dificilmente será abandonada essa etapa, tá? Porque o olho no olho não será substituído por alguma máquina tão cedo. Perfeito, José e Lívia. Exatamente. E nós que somos de RH, a tecnologia ajuda muito. A gente faz com que a gente reduza muitos processos internos dentro das nossas empresas, não é verdade? Totalmente. Sim. Só para vocês terem uma noção, o Recruta, que é o maior processo seletivo da Stone, tem cerca de 70 mil inscritos. Imagina fazer um por um, menor condição. A gente tem que utilizar da tecnologia para ajudar a gente, senão não tem como. Aqui na Concentrix, André, só para você saber, pegando o gancho da Lívia também, para que a gente chegue a ter 800 pessoas dentro de casa, nós fazemos uma triagem mensalmente com no mínimo 4 vezes esse número. Então, é bem importante, sim, mensalmente, o volume que nós temos, tá? Então, sem tecnologia, realmente ficaria quase impossível fazer. Ó, você que está aí procurando emprego, ó, se candidata aí na Stone e na Concentrix. Então, assim, tudo automatizado, então, sem burocracia. E vamos para a terceira pergunta, gente. Na pesquisa citada no iniciozinho aqui do nosso painel, 86% dos recrutadores apontaram que a tecnologia também contribui para o processo seletivo, mais humanizado, com dinâmicas que aproximam o candidato e a facilidade de enviar o feedback também. Vocês podem comentar um pouquinho para a gente sobre esse tema e como o recrutamento humanizado funciona na prática? Vamos lá, Lívia. É para eu começar todas? É para eu começar todas mesmo? Vamos lá, Sim, Lívia. Começa todas, minha amiga. Boa. Eu acho que assim, a tecnologia foi criada por seres humanos, né? Então, o que vai sair depende de você. Então, eu acho que tem que começar desde o começo. Então, por exemplo, né, o José, ele citou uma série de ferramentas de atração, como o Glassdoor, o YouTube, LinkedIn, etc., né? E a tecnologia já começa aí, né? Então, a maneira como você se comunica, né? Você dialoga com os seus candidatos, você mostra um pouco sobre as vagas, sobre a empresa, o que ela tem para oferecer. Isso já vai dando um senso de, são seres humanos mesmo, né? O que é essa empresa, né? Já ficou um negócio um pouco mais humano, né? É diferente você ler a descrição num site e você vê, né? Aqui, igual a nós, né? Uma coisa é você ter uma impressão do que você vê no LinkedIn, outra você aqui, né? E isso é feito pela tecnologia, né? Então, você tem aí as ferramentas de atração e aí você tem ferramentas de comunicação. Então, a gente utiliza a plataforma, né, para fazer conteúdos e a gente consegue ver quem abriu, quem não abriu, por que não abriu, quem abriu, você pode direcionar para mais uma outra parte, né, para continuar recebendo outros tipos de comunicação. Isso vai dando uma coerência, né, na lógica, na cabeça da pessoa que está prestando o processo, e você humaniza, né, no sentido que você fica próximo da pessoa, né? A pessoa fala assim, caramba, tá para mim. A gente está num nível hoje que tem algumas ferramentas que você, por exemplo, né, você pega o e-mail, você separa lá nome e sobrenome e você consegue deixar personalizado. Olá, fulano de tal. E aí escreve o nome da pessoa. Isso é humanizar o processo, por exemplo, né? Fora isso, existe uma série de outras tecnologias, nem precisamos falar, estamos no meio de uma, né, pandemia, né? Se Deus quiser saindo dela. Mas mesmo assim, né? Quem não faz aí entrevista por Hangout, por Meet, né? E eu estava lendo alguns materiais recentes que saíram sobre digitalização de recrutamento e seleção e que para os candidatos é uma experiência muito positiva para eles fazerem no online. Óbvio que eles sentem a perda,
mas muitos deles estão desempregados e não têm condições financeiras. Então, sim, se deslocar até a empresa é um custo a mais, é um tempo a mais, né? Então, acaba que também você pode olhar sob essa ótica de acabar também ajudando. Então, eu acho que quando a gente fala de humanização, de tecnologia, primeiro você tem que olhar quem é o dono do conceito, né? Quem criou as máquinas, e você tendo as suas habilidades, né? De como é que você vai pegar as máquinas que já existem, né? Máquinas, sistemas, softwares ou criar próprias, e como é que eu vou pegar e plugar para melhorar a vida da pessoa que está, né, experienciando essa relação com você. Então, eu acredito sim que as máquinas podem humanizar, mas, por outro lado, também gosto de reforçar, né, o avião, ele é uma coisa positiva ou negativa? Cara, eu vim para o Rio em 1 hora, né? Moro em São Paulo em 1 hora, então maravilhoso. Avião também, na Segunda Guerra, foi um negócio horroroso, né? Então, as tecnologias existem. Agora, quem que está pilotando o avião? É você. Então, você que vai humanizar o processo. Não é a tecnologia só aproxima, para o bem e para o mal. Então, acho que é um pouco isso que eu acredito. Perfeito, Lívia. E aí, José? Legal. Assim, o que acontece, né? Se a gente voltar um pouquinho, e não precisa muito, às vezes fica parecendo que faz muito tempo, né? Mas até março do ano passado, tudo que nós tínhamos estava e foi construído para que pudéssemos ter, tá? O que se chama experiência do candidato dentro de nossas instalações. De uma hora para outra, tivemos que dar um cavalo de pau em tudo, sabe? Parar o carro, né? Igual aqueles Velozes e Furiosos, e fazer aquele, né, cavalo de pau e repensar tudo que nós tínhamos para sair do que se chama contato pessoal físico para o virtual. Então, isso foi feito a toque de caixa. O que se pensava antes em fazer em 10 anos, talvez, existiam muitas conversas, né? Não, vamos, o trabalho em casa, teletrabalho, o pessoal arrumava um monte de coisa, e as experiências que tínhamos aí de trabalho virtual era muito mais para empresas de consultorias, né? Empresas que tinham aí profissionais que tinham posições regionais, onde ele tinha que cuidar de várias operações, ou alguma coisa muito mais fora do ponto. Tivemos que nos adaptar a tudo isso em questão de meses, tá? E não foi diferente para nós também. Tá? Hoje a empresa conta com mais de 11 mil pessoas, e antes nós tínhamos por volta de 8 sites físicos de trabalho, e hoje nós contamos com 11 mil sites, porque cada pessoa hoje é um site. Todo o nosso trabalho hoje é feito virtual, tá? Todo o atendimento nosso é feito virtual. E a nossa seleção também passa por esse caminho. Ela é totalmente feita virtual. Porém, como é que a gente procurou simular aquele momento que nós chamávamos os candidatos para estar lá no nosso site, para fazer as dinâmicas, né, e para conversar com eles e fazer o processo seletivo? Utilizamos uma ferramenta que todo mundo usa hoje, que é o WhatsApp. Tá? O que nós fazemos? Quando nós temos lá as pessoas que farão parte do processo seletivo, mandamos uma mensagem para ela informando que vamos criar um grupo de WhatsApp, e naquele grupo de WhatsApp estão todos. Qual que é o benefício disso? O benefício disso é, primeiro, nós fazemos o que se chama de warm-up com todos eles. Mantemos eles ali com informações de como está o processo seletivo, se ele vai começar, que dia que vai ser isso, e vamos mantendo aquele pessoal conectado a nós. Quando o momento chega, nós abrimos para fazer as dinâmicas que nós fazemos e utilizamos as ferramentas tecnológicas existentes hoje para fazer isso, não abrimos mão de nenhuma delas. Mesmo terminando o processo seletivo, nós mantemos esse grupo aberto por um tempo para que as pessoas possam se conhecer, aqueles que não seguirão conosco, e aí começa-se a criar o que se chama novos relacionamentos entre as pessoas, e com isso a conexão indireta conosco continua sendo uma verdade. Então nós usamos sim a tecnologia hoje para no sentido de humanização e de aproximação das pessoas, não apenas com o único objetivo de buscar uma vaga de emprego, mas terminando o processo, entrando ou não entrando, que elas continuem conversando entre si, criando novas amizades
e se preparando. Quem sabe, no novo momento, elas estarão no nosso cadastro, aquelas que não passaram, elas são chamadas automaticamente para os próximos, e aí a gente reconecta todo mundo, e aí fica como se fosse em algumas empresas, aquele conceito de que, você é de qual turma? Vocês já ouviram falar isso? Sabe? Não, eu sou da turma, eu trabalhei nas antigas Big Fives de consultoria, tá? E lá nós tínhamos esse conceito. Quando a gente ia se encontrar para tomar um café, não se conhecia, normalmente a gente falava, meu nome é Francisco, eu sou da turma do ano tal. Tá, eu conheço pessoa tal, não sei o quê. E você começa a criar esses vínculos entre as pessoas e começa a dar um senso de pertencimento e de senioridade que um começa a ajudar o outro. Você é mais antigo que eu. Cara, então você pode me ajudar. E nisso começa a se criar também internamente a tutoria, a mentoria. Tudo isso tem uma conexão que começa lá no recrutamento. Tá? É assim que a gente procura usar as tecnologias e tudo que nós temos hoje para manter o nosso pessoal engajado e conectado, mesmo não sendo admitido, eles continuam conectados conosco. Muito obrigada a vocês. Vamos lá, gente. E muito obrigada a vocês que estão participando aí no chat. Participem, deixem aí comentário de vocês. Sigam também o pessoal aqui, ó, o José, Francisco e a Lívia também. Se cadastrem no site deles aí das empresas. Façam aí o recrutamento. Desejo muito sucesso para vocês que estão aí buscando uma recolocação. Lívia e José, nossa conversa está chegando ao fim. Né, gente? Está chegando ao fim. Então, foi tão bom conversar com vocês. Vamos chorar, né, gente? Mas acompanhe a gente nas redes sociais, tá? Eu quero agradecer meus colegas, a Lívia e o José, que enriqueceram esse bate-papo e também a todos que nos acompanharam. Muito obrigada, José. Muito obrigada, Lívia. Últimas considerações aqui. Boa. Obrigada pelo convite, obrigada por todo mundo que está investindo o tempo precioso de vocês, né? Numa das coisas mais importantes que tem, que é adquirir cada vez mais conhecimento. E acho que se eu puder dar uma dica final, lembrem-se sempre para quem vocês estão fazendo as coisas, e a partir disso vocês descubram as ferramentas mais adequadas de acordo com o para quem. E aí eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer algo que é humanizado, adequado e também tecnologicamente viável, né? Porque no final do dia, se você quiser sonhar grande, você vai ter que impactar muita gente. Para impactar muita gente, hoje a gente pode olhar até pelas empresas mais valiosas do mundo, não dá para fazer sem tecnologia. Então, pessoal, acho que é um pouco isso que eu tinha para passar. E, obviamente, não percam aquilo que é mais especial e mais importante, que é o coração, né, a autenticidade, a parte humana, que nenhuma máquina vai substituir a gente. Então, super obrigada e muito prazer em conhecê-los, tanto o André quanto o José. Lívia, nós já estamos conectados no LinkedIn, né? Porque, olha, já gente, o que vocês não podem perder é adicionar todos os palestrantes, todos os participantes aqui desse painel e dos outros também, tá? José, muito obrigada aí e, mais uma vez, estar ao seu lado aqui. Muito obrigado a vocês. Olha, eu fico muito feliz, depois de tantos anos caminhando nesta área de recursos humanos, eu ver que a nossa área tem futuro e faz o futuro. Quando eu vejo uma profissional jovem como a Lívia, sabe, mas com uma dissertação assim sobre o que é a nossa área, eu fico feliz e ver que nós temos um futuro maravilhoso ainda pela frente, né? A minha carreira profissional, Lívia, já passou dos 40 anos nessa área, tá? Então, não tenho, assim, a pretensão de ser um eterno, tá? Mas eu vejo que profissionais, assim, que estão hoje em posição de destaque, como você e a Stone, dou parabéns para a Stone em ter você aí na área de recursos humanos, atuando com eles, eu tenho certeza que o sucesso será uma questão de equação apenas, 1 mais 1 é 2, tá? Então, eu fico muito feliz com isso. Muito obrigado por conhecer você. Sabe, eu fico muito feliz em conhecê-la, sim. A Andréia, poxa, Andréia, a gente já teve em outros painéis, em outros eventos, né, com outras finalidades, e é um prazer enorme revê-la,
sabe? Também, no começo, a Lívia falou, e é verdade, que bom que parece que o futuro está dizendo que essa pandemia vai passar, né? E nós vamos poder nos ver. Eu adoraria almoçar com vocês, sabe? Bater um papo, tomar um café, mas tenham bastante agenda, tá? Porque, pelo jeito, a conversa entre nós três vai horas para conversar. Então, a gente já tem uma agenda um pouco mais elástica. A minha palavra final é o seguinte: eu quero falar em nome da empresa e dos 11 mil que eu estou representando hoje aqui humildemente, sabe? A empresa acredita nas pessoas e a empresa coloca as pessoas em primeiro lugar. Nós realmente colocamos um dos nossos valores no alto e sempre em primeira pessoa, que é ser fanáticos pelos nossos colaboradores, pelos nossos clientes. Colocamos isso à exaustão em todos os processos, tá? E eu falo para vocês que estão buscando colocação, sejam fanáticos por você, sabe? Fanático pelo aquilo que você conquistou. Não importa, não se compare a outras pessoas e não se compare ao seu outro colega. Compare a você mesmo de ontem e veja o que você pode melhorar. Os processos seletivos serão melhores, mais assertivos, mais tecnológicos, mas nunca vai deixar de existir aquilo que é mais importante. A tecnologia não consegue suplantar isso, que é a sua autenticidade. Seja autêntico, seja você. Não importa se você não deu certo numa posição, numa empresa, não quer dizer que você não vai dar certo nada em lugar nenhum, sabe? Quer dizer que talvez aquela empresa não tenha a aderência ao seu perfil. Mas eu tenho certeza que, como o Marx Gehring falou, tem mais de 7 milhões de empresas no Brasil. Não é possível que o seu perfil, a sua autenticidade, não seja aderente a uma delas. É aderente, sim. Você tem que persistir, como tudo na vida, você tem que ter estratégia e ir na busca disso. Entenda mais da empresa que você está se candidatando. Procure ler sobre ela. Tem muita informação hoje. Faça um filtro naquilo que você está lendo. Se você tiver ainda dúvida, normalmente as empresas têm o canal de comunicação. Entre em contato, busque informação direta. Certamente alguém vai te responder. Porque, como eu sempre digo, nos processos que eu participo, tá? E as pessoas que são admitidas na Concentrix, eu falo aquilo que foi falado aqui também muitas vezes. Eu agradeço a pessoa por ter escolhido a Concentrix. Porque não somos nós que escolhemos a pessoa também tem que nos escolher. E quando eu sou escolhido enquanto empresa por alguém, eu vou lá e agradeço a pessoa e procuro dizer a ela o seguinte: faça a sua história conosco, porque nós vamos querer que você apenas brilhe. Se você brilhar, nós já teríamos alcançado o nosso objetivo. Então procure brilhar não só dentro da Concentrix, procure brilhar na sua vida, procure brilhar naquilo que você se propôs. A tecnologia vai te ajudar a isso, não tenha dúvida disso. Muito obrigado, gente. Obrigado mesmo. Muita gratidão por tudo. Obrigada, meus queridos. E, gente, eu vou deixar um recadinho também, né? Eu vou deixar um recadinho aqui para todos vocês que estão nos assistindo, que vão assistir também depois esse maravilhoso evento. O recrutador de hoje pode ser o desempregado de amanhã. Mais empatia nos processos seletivos. RH, por favor.